Boa noite, seja muito bem-vindo ao Estado Crítico, o debate que o faz companhia, lhe faz companhia, aliás, às sextas-feiras, aqui na Regiões TV, até por volta das 11h30. São meus convidados hoje e à minha direita, Hilda Figueiredo, também Manuel Carvalho, aos dois obrigada pela presença neste debate. À minha esquerda tenho Luís Miguel Nogueira. Olá Luís, seja bem-vindo ao debate do Estado Crítico. Hoje é assinalado o Dia Internacional da Mulher, a data é celebrada em Portugal e no mundo. O mundo ainda sem equidade entre homens e mulheres. Hilda, em Portugal as portuguesas ganham em média menos de 18% que os homens e continuam pouco representadas nos conselhos de administração. Que explicação é que encontra? Bom, antes de mais, uma boa noite e uma saudação muito especial a todas as mulheres portuguesas, mas também às mulheres que nos estão a ver. Neste Dia Internacional das Mulheres, esse continua a ser um dos problemas, mas não é o problema mais grave, porque as discriminações existem e tendem a agravar-se. Provavelmente as diferenças salariais, na realidade e em certos setores, serão ainda mais elevadas. Porque quando estamos a falar de médias, incluímos também a administração pública, onde a situação é ligeiramente diferente. E por isso atenua situações de outros setores. Porque na indústria as discriminações salariais atingem uma média de 30%. Aliás, não é só em Portugal, no conjunto da própria União Europeia. De facto, as mulheres têm muita dificuldade de acesso a setores de responsabilidade, mas hoje, com a crise que estamos a viver, são as mulheres sempre as principais penalizadas nesta situação. Quando há desemprego, quando há trabalho precário e mal pago, quando há dificuldades de acesso ao emprego, são sempre as mulheres as mais penalizadas. E esta situação é uma herança que vem de longe, porque em Portugal, só depois da Revolução de Abril de 1974, com a Constituição da República Portuguesa, que vai fazer agora 38 anos, no dia 2 de Abril, é que foi consagrado na lei fundamental, a igualdade de direitos e de oportunidades. É o artigo 13, que ainda hoje diz na Constituição da República Portuguesa que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei e que ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual. Pela primeira vez em Portugal, que tem quase 900 anos de história, foi consagrado este Estatuto da Igualdade, de todos os cidadãos e cidadãs serem iguais perante a lei. Por isso é um caminho difícil, que naturalmente andou em muitos setores. Depois da Revolução de Abril foram dadas profundas transformações, não só no direito, não só na lei fundamental, mas na legislação laboral, no próprio Código Civil, na própria família, na sociedade e também na política. Mas a realidade é ainda mais complicada, porque não se mudam mentalidades por decreto, primeiro. É necessário investir a sério numa pedagogia para a igualdade, mas, sobretudo, é necessário criar na sociedade as condições para que a igualdade seja possível. As mulheres só poderão participar em igualdade na vida política e social quando tiverem um estatuto de emancipação, ou seja, quando puderem decidir da sua própria vida. E isso significa terem um emprego e salários dignos que lhe permitam, ou reformas dignas que lhe permitam viver sem dependência económica de quem quer que seja.
E por isso a questão do emprego com direitos e de um salário digno é uma questão essencial para as mulheres. Eu aproveito para cumprimentar o António Meira, que entretanto se juntou ao nosso debate. Seja bem-vindo. Luís, hoje no discurso de Luísa Apolónia na Assembleia, a deputada dizia que muitas mulheres ainda são confrontadas em entrevistas de emprego com a questão: está a pensar ter filhos em breve? Esta é a entidade empregadora, os empregadores de Portugal ainda veem as mulheres como uma desvantagem na sua malha laboral. Boa noite, Delfina, boa noite a todos os presentes, boa noite lá para casa, a todos os nossos telespectadores. Eu espero que não. Em resposta à sua pergunta, espero que não, porque só pode fazer uma pergunta dessas uma pessoa mal formada, mal educada, e eu acredito e continuo a acreditar nas pessoas e na sociedade em que vivemos, em que esse tipo de discriminação tem que ser banida de uma vez por todas. E os empresários, tal como outro cidadão, acho que... E temos que sempre acreditar que as pessoas não são todas assim, ou na sua maior parte não são assim. Claro que há sempre exceções à regra, nós sabemos que em todo lado há pessoas más, pessoas boas e pessoas assim. Eu quero crer, e cada vez mais quero crer, que isso é a exceção e não a regra. Principalmente num país, tal como todos sabemos, com tanta falta com uma crise fortíssima na natalidade, com uma necessidade extrema de que os nossos índices de natalidade cresçam. Portanto, não só o Estado deveria favorecer políticas para que as mulheres se sentissem confortáveis na sua vida laboral, na sua vida social, na sua vida doméstica, como também os empresários teriam que promover que a mulher só pode dar um bom desempenho se tiver conforto na sua vida familiar e oportunidade de ter... E não este tipo de pressões. E não este tipo de pressões. E a oportunidade de ter uma vida como todos nós esperamos ter, porque um dos objetivos de todos nós é constituir uma família, é ter filhos, é envelhecer, vendo crescer as pessoas que geramos. Agora, em relação ao Dia da Mulher, aproveitem-me para endereçar uma palavra muito especial a todas as mulheres de Portugal, a todas as mulheres do mundo, a mandar daqui um grande beijinho à mulher mais importante da minha vida, que é a minha mãe. Se não fosse ela, eu não estava aqui, e acho que todos nós só estamos aqui porque existiu uma mulher que correu riscos para nos ter. No caso da minha mãe, correu muitos, que foi um parto muito difícil. Queria relembrar também, porque acho que quando se fala do Dia da Mulher, normalmente as pessoas pensam que é um dia de festa e que temos que celebrar, temos que comemorar. É um dia de reflexão, é? Eu acho que este é um dia de reflexão, e é um dia sério, e basta lembrar porque é que este dia é comemorado. Poucas pessoas sabem, mas no dia 8 de março de 1857, um grupo de mulheres operárias têxteis fabris de uma fábrica têxtil de Nova Iorque decidiu protestar porque trabalhavam 16 horas por dia, decidiram protestar porque só queriam trabalhar 10 e ganhavam um terço daquilo que os homens ganhavam. Portanto, uniram-se e decidiram entrar em greve. O que é que aconteceu? Fecharam-nas dentro da fábrica, pegaram fogo à fábrica e morreram 130 mulheres neste dia. Apenas 53 anos depois, em 1910, é que se decretou assinalar este dia como o Dia Internacional da Mulher. Portanto, foi um dia trágico, um dia marcado na luta pela igualdade, porque aquilo que estas mulheres, a força e a motivação para estas mulheres lutarem era tentarem ser iguais aos homens, em termos de direitos. Todos nós hoje encaramos isso como um dado adquirido, mas tal como a doutora Hilda expôs e muito bem, ainda não é um dado adquirido na nossa sociedade de hoje e continuam a existir casos como a Delfina assinalou, que são casos lamentáveis e que, se existem, devem ser diagnosticados e devem ser condenados veementemente por quem tem autoridade para isso. Portanto, eu mais não posso fazer, eu se fosse empresário não o faria, antes pelo contrário, tentaria tudo para que os meus funcionários e as minhas funcionárias se sentissem confortáveis, que era para poderem render ao máximo. Não é? E é uma pena que realmente ainda existam mentalidades dessas do tempo da Revolução Industrial, não é? Em que estas mulheres eram obrigadas a trabalhar 16 horas por dia, sem qualquer tipo de condições, nem oportunidades para poderem ter uma vida pessoal.
António Meira, ao longo deste dia, muitas iniciativas, muitos debates foram organizados, nomeadamente o Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal organizou um debate sobre o tema o impacto da crise na vida das mulheres. Que respostas? Há aqui um impacto neste ambiente de crise maior para o género feminino? Em primeiro lugar, boa noite, aqui aos meus colegas também. Acho que sim, porque a mulher tem afazeres diferentes dos homens. Tem os afazeres de casa, os afazeres dos filhos, não quer dizer que os homens também não ajudem nessas tarefas, mas evidentemente são mais prejudicadas e mais penalizadas por terem mais tarefas que os homens. Não quer dizer que a mulher que é mais inteligente ou mais esperta que o homem, mas consegue provavelmente gerir mais tarefas do que nós. Mas para mim o mais importante era que todas as mulheres do mundo se unissem. Eu recordo-me que há duas fotos que ficaram na nossa memória. Uma é do Che Guevara e outra é daquela menina árabe que aparece na revista Times. Portanto, só isso quer dizer já muito. Eu hoje não tenho muito bem esse conceito de que a mulher no Ocidente que é mais prejudicada do que o homem. Não tenho muito bem esse conceito. Embora o aceite, tenho mais o conceito de que a mulher é mais prejudicada no Oriente, nos países árabes, em que nem sequer têm direito a voto. No Ocidente as mulheres têm direito a voto, têm direito a entrar na política, têm direito a trabalhar, têm direito ao trabalho, a não ser que haja desemprego. O maior mal no meu aspecto é que não há uma homogeneidade mundial nos direitos da mulher. E, portanto, as mulheres ocidentais podem estar felizes, apesar de terem alguns problemas, apesar de estarem condicionadas também àquilo que já se ouviu aqui, podem estar mais felizes do que as mulheres da América Latina ou do Oriente ou dos países árabes, nomeadamente, porque essas não têm direitos nenhuns. Isso não é assim, mas está bem. Mas depois eu peço para... Já respondi, Ila. Portanto, eu acho que a mulher no Ocidente teve a iniciativa de se libertar em 1850 e qualquer coisa, na tal fábrica em Nova Iorque, que fizeram greve. E mais tarde na Rússia também. Portanto, a mulher ocidental teve esta iniciativa. Há outras que não conseguiram estas iniciativas. E por muitas leis que se façam na Europa ou no Ocidente, há mulheres que não têm direitos. Podemos falar na Índia. Podemos falar na Índia, por exemplo. São casos de facto extremos. Mas, por exemplo, a crise que nós hoje vivenciamos pode ou não potenciar uma maior discriminação da mulher em relação ao homem? Pode potenciar só pelo facto da mulher engravidar, por exemplo. Portanto, basta a mulher engravidar, ter aqueles problemas de gravidez, ter o parto, ter a licença de parto, que, segundo algumas pessoas, não é o meu caso, eu já agora posso dizer que tenho cerca de 200 pessoas a trabalhar comigo e a maior parte são mulheres. Portanto, ali a doutora Hilda, que não se vira para mim, porque a maior parte são mulheres, ou mais de 200 pessoas a trabalhar comigo, a colaborar comigo, a maior parte são mulheres. Posso dizer que cerca de 40% dessas pessoas são professoras, portanto são mulheres. Mas admito que as condições em que vivemos atualmente que possam prejudicar mais a mulher, por aquilo que referi. Manuel Carvalho,
Neste dia, aliás, a Unesco também lançou um jogo online bastante curioso para apelar à igualdade do género, chamado Género e Educação para quando a igualdade. Em Portugal, este é um patamar que nós já subimos ao longo do século XX e no início do século XXI. Hoje o público publicou um estudo, aliás, onde demonstra que existem neste momento mais doutoradas que doutorados. É uma realidade, as mulheres querem formar-se, querem provar que podem estar, por exemplo, no mundo académico. Boa noite a todos. Gostava de cumprimentar todos os presentes e também deixar um cumprimento especial a todas as mulheres que nos veem e a todas as portuguesas. Relativamente à questão que me colocou, eu acho que é um facto em que as mulheres já conquistaram diversas áreas e pela sua competência e que cada vez mais demonstram estar, tal como os homens, aptas a desenvolver qualquer tipo de cargo. Hoje em dia, até do ponto de vista político, temos a nível europeu a chanceler alemã, temos na Argentina a presidente da Argentina, é verdade que no Brasil a Dilma. Portanto, a nível da justiça também sabemos que mais de 57% dos magistrados são mulheres, temos mais advogadas do que advogados, temos mais médicas do que médicos, portanto é um facto que as mulheres chegaram a um patamar académico do ponto de vista igual ao dos homens. Portanto, eu acho que a nível de formação superior, hoje em dia temos muito bons exemplos de mulheres em certos cargos. Portanto, eu acho que isso é uma questão que, no fundo, vem motivar ainda mais aquelas que, por vezes, pensam que por ser mulheres podem não ter as mesmas capacidades que os homens. Muitas vezes existe, não em Portugal... É uma questão de capacidade ou de oportunidade? Eu acho que é uma questão de oportunidade, por vezes. Eu acho que as mulheres muitas das vezes não têm aquela oportunidade para demonstrar que estão a um nível de capacidade, de formação e de empreendedorismo. Muitas vezes fala-se de empreendedorismo muito ligado aos empresários e quando se fala em empresários fala-se muito em homens ainda. Portugal tem 162 mil empresárias, já agora para dar este dado. E salvo o erro, desses 162 mil empresárias representam 35% do total nacional. Portanto, eu acho que pouco a pouco vamos chegar a um patamar de igualdade. Ainda temos que... Portugal, na minha opinião, e a Europa está a largos passos de outros mundos, como o mundo árabe, porque ainda são mundos que estão muito atrasados. Ainda se luta para ter educação, para ter a oportunidade de ler, a oportunidade de votar, mas eu penso que Portugal, nós devemos ter orgulho no nosso país, mas como e bem falámos há pouco mesmo, hoje é um dia de reflexão e refletir é basicamente não parar por aqui, porque ainda existe desigualdade a nível de salários. Pelo que li hoje, uma mulher ainda tem que trabalhar mais de 65 dias para ter o mesmo nível de remuneração que um homem. Portanto, quer dizer que Portugal não pode parar por aqui e que ainda temos alguns passos para dar. Hilda? Sim, 3 breves notas, porque aqui vieram para cima da mesa afirmações que refletem mentalidades que estão na origem das discriminações que ainda temos. Por exemplo, quando se diz a mulher tem o problema, os afazeres da casa e dos filhos. Bom, a mulher não tem esses afazeres, a família deve ter esses afazeres. E eles não é ajudar, devem ser partilhados. Os trabalhos da casa são trabalhos da família, que a família deve partilhar em pé de igualdade. Não é ajudar a mulher. A mulher tem o mesmo direito que o homem de fazer o trabalho de casa e de fazer o trabalho fora de casa. E, portanto, o homem tem a mesma obrigação e o mesmo direito de fazer o trabalho de casa e o trabalho fora de casa, de responder perante os filhos. O artigo 68 da Constituição da República é muito claro sobre a maternidade e paternidade. Diz: os pais e as mães têm direito à proteção da sociedade e do Estado na realização da sua insubstituível ação em relação aos filhos. Quanto à educação, garantia de realização profissional, participação na vida ativa, etc. A maternidade e a paternidade constituem valores sociais eminentes. São tratados da mesma forma. Os direitos e as responsabilidades são iguais. A única coisa que é diferente é o período da gravidez e do parto. Mas depois do filho nascer, a responsabilidade é igual, com exceção da fase da amamentação da criança. Fora disso,
A responsabilidade é igual. O pai e a mãe têm a mesma obrigação de fazer o trabalho de casa, de responder, de tratar dos filhos, etc. E só quando isso acontecer plenamente é que a mulher vai ter pleno direito de participação. Não é pleno direito, porque o direito já o tem, mas plena oportunidade de participar na vida social, profissional, política, como qualquer homem. Ou seja, eu sou política há muitos anos e era costume, e sou, e tenho 3 filhos, e etc. E tenho uma vida familiar. E era vulgar virem-me há muitos anos dizerem-me assim: olha, e como é que faz com a conciliação de ir para a Assembleia da República ou para o Parlamento Europeu e a sua vida familiar? E eu dizia à jornalista ou ao jornalista que me vinha perguntar isso, dizia-lhes: olha, já perguntou aos meus colegas homens como é que eles fazem com a mulher e com os filhos? Ah, não. Não, então, primeiro vai-lhes perguntar e quando eles lhe responderem, venha ter comigo. Nunca mais ninguém veio ter comigo. E perderam a mania de me perguntarem isso. Porque é uma questão também de interiorização porque a obrigação e o direito, é isso, o direito e a obrigação são iguais. As questões têm que ser partilhadas de igual forma. São mais penalizadas ou não, mas é preciso mudar isso. É preciso mudar essa mentalidade. Claro, mas os homens têm que mudar essa mentalidade. E as mulheres também. Não são só os homens, não é? As mulheres não podem ser discriminadas porque são mães e, infelizmente, essa discriminação existe. Conclusão, depois diz-me, mas a gente tem um problema sério, e essa era a segunda nota, que é um problema de natalidade. Pois temos. Como é que uma mulher se pode realizar plenamente se, tendo um filho, a empresa não aceita que ela trabalhe? Porque hoje nem há emprego, quer dizer, uma jovem rapariga hoje não consegue o emprego efetivo. É um trabalho precário e mal pago. Se fica grávida, já não lhe renovam o contrato. Isto é absolutamente ilegal, mas é a realidade do dia-a-dia. E os senhores sabem que é verdade. Então, isto é uma profunda discriminação que nem sequer cumpre a Constituição, que nenhum governo devia admitir, mas que admite, que sabe que isto é verdade e fecha os olhos e deixa que isto aconteça. É inadmissível. E depois, naturalmente, um trabalho que é nas profissões onde as mulheres predominam, os salários em média são mais baixos. Por isso é que na indústria, até nos políticos, sobretudo nas zonas dos setores onde predominam mulheres, os salários são os mais baixos. Nós temos hoje em Portugal um salário mínimo que é miserável, que ronda o limiar de pobreza, porque líquido, como os senhores sabem, dá 432 euros por mês, líquido. Bem, vocês sabem que aumentou imenso a percentagem de pessoas a receber isto, e a grande percentagem são as mulheres. Ora, isto é uma discriminação inadmissível, que desde logo impede que uma mulher, naturalmente, possa ter possibilidade de realização profissional, pessoal, e possa ter uma familiar e, sobretudo, possa ter intervenção social e intervenção política. Portanto, a discriminação está a agravar-se novamente no nosso país, com as políticas que estão a ser praticadas. Eu acho inadmissível quando o meu partido, o PCP, propôs na Assembleia da República recentemente o aumento do salário mínimo nacional, enfim, por valores bastante baixos, aliás, e PSD, CDS e PS tenham votado contra. Acho inadmissível. Acho que é algo de inadmissível contra as mulheres, que neste Dia Internacional das Mulheres tem que ser relembrado para dizer, meus senhores e minhas senhoras, assim, nem há aumento de taxa de natalidade e há, sobretudo, uma profunda discriminação. Não vale a pena refugiarem-se nos países árabes ou da América Latina, e era a última nota. Primeiro, a América Latina, e eu conheço relativamente bem a América Latina, quase todos os países, onde fui várias vezes como deputada do Parlamento Europeu, porque fiz parte da Assembleia Eurolat, Assembleia do Parlamento Europeu com os parlamentares da América Latina. Quero lhe dizer que atingem hoje, em muitos países da América Latina, a taxa de participação das mulheres na vida económica, na vida política, na vida social, muito superior à maioria
dos países da Europa, sobretudo estes do Sul e sobretudo de Portugal. Porque hoje se deram lá transformações muito grandes que tomáramos nós ter em Portugal. Na Europa as mulheres não querem também, não é? Não, Podiam ter essa participação. O senhor só tem razão numa coisa. Quando as mulheres em Portugal quiserem que isto mude, votam em partidos que lutam pela mudança. Isso é verdade. É a única coisa em que o senhor tem razão. E por isso eu desafio aqui as mulheres que nas próximas eleições não deem voto a estes partidos que estão a votar contra elas e a fazer políticas contra elas. E então isto muda. É Luís, verdade. temos mesmo que avançar. Hoje na Assembleia foram viabilizados projetos de resolução para a promoção dos direitos das mulheres. Mesmo em pleno século XXI, ainda é necessário salvaguardas, proteções? Eu sinceramente acho que é uma tristeza quando tem que se apresentar projetos desse género para lembrar aquilo que é evidente e que devia acontecer naturalmente. Portanto, isso é um manifesto de intenções que fica bem a apresentar, é aprovado por unanimidade e depois não sai do papel, ninguém faz nada disso. De facto... Olha, aí dou-lhe uma certa razão. Estamos de acordo. Porque... Nós estamos de acordo muitas vezes, doutor Hilda. Porque em geral, neste dia, aprovam-se essas coisas. Essas larachas de circunstância. E depois, não é? no dia a seguir... Toda a gente esqueceu. Toda a gente não, mas os partidos que habitualmente fazem políticas contra as mulheres continuam a fazê-las e estão-se nas tintas para os papéis. É verdade. Mas também não é só o PCP que se preocupa com as mulheres portuguesas, outros partidos também se preocupam. Não, uma coisa é dizer palavras e outra é depois é as ações, votar e praticar ações e políticas que põem em causa os direitos das mulheres. Eu lembro uma reivindicação que o CDS fez, por exemplo, para que a vacina contra o cancro do colo do útero fosse participada pelo Estado. E na altura não era um governo de direita que lá estava, mas sim um de esquerda. Agora, aqui a questão toda é a consciência social de cada um e a mim preocupa-me é viver num país... São as políticas que se praticam, Também, doutora, mas a mim preocupa-me viver num país onde parece que os valores que existiam, maus ou bons, foram substituídos pelo nada, pelo vazio, não é? Em que é cada um por si e é a lei do mais forte e vivemos basicamente de acordo com a lei da selva, onde não existe uma base educacional, social, moral, de valores e depois, claro que este tipo de atentados contra a dignidade humana, seja ela feminina ou masculina, acontecem. Eu, por exemplo, acho que é uma vergonha, não sei se a doutora Hilda concorda comigo, eu acho que é uma vergonha ter que se impor por lei que 1/3 dos eleitos sejam mulheres. É uma vergonha. Parece que estamos aqui a estigmatizar. As cotas por género. Exatamente, quer dizer, então não existem mulheres com qualidade suficiente para aparecer na vida política sem que se tenha que decretar que pelo menos 1/3 seja ocupado por mulheres. Olha, eu acho que não deve ser 1/3, acho que devem ser tantas mulheres, a percentagem deve ser igual à que existe na realidade. E assim sendo, deviam ser 52% de mulheres e 48% de homens. Mas por porque decreto. essa é a percentagem. Mas por decreto. Porque as mulheres querem. O senhor está enganado. As mulheres querem. O que é preciso é darem-lhe condições. Se a mulher é remetida para casa sem um emprego seguro, sem salários dignos, como é que ela pode participar? Política não é um emprego seguro? Não estou a falar da política. Isso, não é? Não, a mulher para ir para a política... Eu não estou a falar da política. Eu estou a falar das mulheres que, para aceitarem ir para a política, têm que ter condições de sobrevivência na sua própria vida e de afirmação na sua... Eu sei do que estou a falar. Porque alguém que tem quase 30 anos de cargos políticos, sei do que estou a falar. Não é fácil. É preciso ter uma grande força, mas também ter condições que lhe permitam essa independência económica. Ora, uma mulher trabalhadora que é explorada, que tem um emprego precário, que é permanentemente ameaçada, que tem salários baixos, que não tem condições familiares para assegurar a plena igualdade, não pode. Não tem condições para participar na vida política. Eu não sou a moderadora, mas apetecia-me fazer uma pergunta. E depois o que é que acontece? Não, sabe? E depois o que é que acontece com... O que é que acontece? Elas
depois não vão participar nas reuniões dos partidos, etc. E os homens que não têm esses problemas deixam as mulheres em casa, vão participar nas reuniões dos partidos. E depois os partidos não propõem as mulheres, só propõem os homens, ou a maioria dos homens. E por isso é que apareceu a tal lei das cotas. Eu quero lhe dizer que o meu partido votou contra. Os senhores sabem. Mas eu, em todas as listas em que tenho sido cabeça de lista, fosse para as câmaras ou fosse para o Parlamento Europeu, sempre disse ao meu partido, 50% na lista têm que ser mulheres. E sempre foram. E agora vou ser candidata, espero, em Viana do Castelo, e há de acontecer o mesmo. 50% hão de ser mulheres. Portanto, não é cota. Mas, é a verdade daquilo que acontece mas na minha lista 50% serão mulheres, mas pelo seu mérito, pelo seu valor. Claro, não porque são mulheres. Claro, é pelo mérito e pelo valor. Mas posso-lhe fazer Portanto, uma pergunta? o meu partido cuida disso, não precisa de nenhuma cota. Mas a senhora, quando disse que deviam ser 52%, acha que devia ser por decreto ou pelo valor delas? Não, pelo valor delas. Mas as mulheres têm valor. Claro que têm, como os homens têm. O que é necessário é de criar-lhe condições para que elas possam participar na vida política, porque a vida política, os senhores sabem, não é só ser candidatos. É preciso ter uma vida ativa nos partidos para que eles as proponham, porque senão não as propõem. Temos aqui esse é o problema. O Manuel Carvalho, um bocadinho mais novo. O que é que lhe parece esta questão das cotas por género? Bom, a minha mentalidade a nível dessa questão Está noutra geração. As coisas já são diferentes neste momento ou continuam iguais? Eu acho que não se coloca... Eu falo com os meus colegas, mesmo do partido, e mesmo colegas de outros partidos, e acho que hoje em dia na política o estigma de ser mulher ou não ser não se aplica. Eu acho que hoje é muito pela competência e pela qualidade. E eu até acho que quando falamos de listas, eu acho que até é bom, e se eu fosse cabeça de lista de algum processo eleitoral, eu teria com muito orgulho, quanto mais mulheres melhor, porque é um sinal de... Desde que elas tenham tanto ou mais mérito que os homens. Exatamente, de acabar com este estigma, porque eu acho que este estigma... é que decide dos méritos? Os homens. E por isso acham que elas não têm mérito e não as metem nas listas. No meu caso, isso é que é o problema. No meu caso aconteceu que 50% são mulheres, porque elas mereceram. Como desde novo fui habituado pela minha mãe a aprender a cozinhar, a passar a ferro e a fazer tudo aquilo que antigamente diziam que eram as mulheres que faziam. Ainda bem que ela a minha mentalidade nessa questão é de igualdade. Portanto, eu acho que cumprimentos para a sua mãe. Na política nós temos que estar como estamos muitas das vezes na vida, que é, nós temos que ser iguais. De ser mulher ou ser homem, na minha opinião, não é uma questão que se coloca. Coloca é ser competente. Exato. Isso é que é o mais importante. Eu acho que a política precisa de pessoas competentes, sejam elas homens ou sejam elas mulheres. O que a mim me aflige, e na questão das mulheres, é saber que 85% das famílias monoparentais são femininas. Ou seja, isso, perante uma crise como nós hoje vivemos, deixa-me bastante preocupado. Isso é que me preocupa porque muitas das vezes as pessoas têm os seus filhos para levar à escola, têm os seus trabalhos precários, e isso realmente é algo que, quando falamos em mulheres, me deixa severamente preocupado, porque estamos a falar do futuro dessas mulheres e do futuro dos filhos dessas mulheres. E isso, para mim, é que acho que a sociedade deve ter isso em muita consideração, porque hoje em dia, cada vez mais, o conceito de família mudou. Antigamente as pessoas casavam para uma vida, hoje em dia as pessoas casam, divorciam-se, vivem sozinhas, e uma mulher é sempre uma mãe. E uma mãe tem sempre um filho. Portanto, eu acho que essa questão é que deve ser muito bem discutida entre todos os partidos e não deixar essas mulheres, por vezes são muitas e espalhadas pelo nosso país, sozinhas, com os seus filhos nos braços. Eu acho que isso é um dado que eu hoje li e fiquei um pouco preocupada, é que 85% delas, das famílias monoparentais... Normalmente, quando há uma separação, o filho fica com a mãe, não com o pai. Mas não há, por exemplo, uma majoração de um subsídio de desemprego, Luís, em existe agora. Sim, mas é uma coisa mínima. Existe agora porque um partido de direita como o CDS o propôs. É uma coisa mínima. Bem, mas porque cortou ao subsídio de desemprego. O fez mais pequeno. Partido de direita que se lembrou das famílias verdade. E o partido de direita diminuiu o subsídio de desemprego, diminuiu em... Não fomos nós, doutora. Foi. Não, o senhor é que está a dizer que foi um partido de direita. O partido de direita é que tem lutado por essa salvaguarda. Diminuiu o subsídio de desemprego em valor, em tempo,
e depois fez uma majoração que, mesmo assim, com a majoração, é inferior ao que era o subsídio de desemprego antes disso. Mas isso, vamos já falar dos subsídios é mais à frente. emprego, António Meira, ainda se confunde muito esta ideia, mesmo ocidental, da luta pela não discriminação por género com o feminismo, e não há esta confusão? Eu acho que não. Eu já não sei se estamos aqui a falar da mulher ou de política, não é? Já estou confuso. Não, mas falar de mulher também é falar de política. Também é falar de política. Ah, pois é. Mas eu queria fazer uma observação à doutora Hilda, porque eu já visitei países de leste e as mulheres eram discriminadas. Portanto, não vamos... É melhor não meter a política aqui no Dia Mundial da Mulher. Portanto, já visitei países de leste, há muitos anos atrás, e as mulheres eram discriminadas. Eu não tenho nada a ver com isso, só para lhe responder, mas os direitos das mulheres é uma questão política. A emancipação da mulher é uma questão política. Olha, ter pão para dar aos filhos das mulheres mães, como ainda agora aqui o nosso Manuel Carvalho referia, elas terem pão para dar aos filhos, terem dinheiro para os levarem, para os porem a estudar, para pagarem as propinas na universidade... É uma questão política. Não é uma questão política, é uma questão de afirmação. Não, é uma questão política, porque devíamos ter políticas públicas que assegurassem que estas mulheres, que vivem sozinhas com os seus filhos, tivessem condições de garantir que a educação, a saúde, a alimentação, o crescimento dessas crianças e desses jovens se fizesse com toda a dignidade. Infelizmente não temos. Vamos ouvir só a exposição também do António Meira, que ainda não terminou. É melhor repetir. A questão era mesmo se às vezes há confusão ainda entre a luta pela não discriminação e o feminismo. Não, eu acho que em Portugal não há, na minha opinião, não existe essa luta. As mulheres têm o acesso e têm os mesmos direitos que os homens. Bem, mas os números pelo menos dão algumas desigualdades, nomeadamente isso é um problema, isso é um problema do feminismo, não é? Não é um problema da legislação, ou não é um problema político. Portanto, qualquer mulher neste país tem acesso onde os homens têm. Portanto, não há discriminação. O senhor vive na Lua. Eu não vivo na Lua. Não vivo neste país. Eu vivo em Portugal e vivo no Norte, em Vila Nova de Gaia, e, portanto, não vivo na Lua. Se vivesse na Lua, se calhar falava ao contrário, não é? Portanto, as mulheres têm o mesmo acesso que os homens têm às administrações das empresas. Mas estão menos representadas nos conselhos de administração. Mas isso não é um problema dos homens. Nem é um problema político, na minha opinião. Mas ainda é um problema de mentalidade ou não, António Meira? Pode ser um problema de mentalidade, porquê? Porque há 50 anos atrás os homens iam para a escola, as mulheres não iam. Portanto, há mais analfabetismo nas mulheres, ou havia mais analfabetismo nas mulheres. Neste momento há mais doutoradas que doutorados. Neste momento é ao contrário, precisamente. Portanto, estamos precisamente a inverter a situação. As mulheres conseguiram inverter a situação e nós estamos satisfeitos com isso. Estamos ou não estamos? Eu estou satisfeito com isso, porque assim, nós também andamos cansados de fazer muita coisa em prol da mulher. Eu acho que a mulher tem que começar a fazer muita coisa em prol do homem, não é? Explique lá essa ideia que eu não estou a perceber. Não estou a perceber essa ideia. Essa ideia, qual é a ideia? Em donos de casa. Não, eu também ajudo em casa. Eu também ajudo em casa, também tenho 2 filhos, ajudei a criar os meus filhos. Já são adultos, ajudei a criá-los. Perdi muitas noites, portanto, não sou mulher, não fui eu que engravidei, não fui eu que os tive, portanto, também ajudei a ter. Fiz o meu papel de meia mulher também, ou parte de mulher também. Portanto, não venham cá as mulheres dizer que os homens também não fazem nada. Isso também não é verdade, não é? É assim, as mulheres só dizem que os homens não fazem nada porque está na Constituição. Alguns não fazem, mas também há mulheres que não fazem nada, Sr. António. Há mulheres também não fazem nada. Porque assim, para mim a Constituição não vale nada. O António Meira conhece bem o mundo empresarial. Perante 2 indivíduos, um do sexo masculino e outro do sexo feminino, 2 indivíduos exatamente com as mesmas competências, mas para o empresário, qual é o mais competitivo? Qual é que vale a pena empregar? Depende das áreas. É uma pergunta difícil de responder, porque se têm os 2 as mesmas competências,
Se for um homem, se calhar empregam uma mulher. Se for uma mulher, se calhar empregam um homem. Se têm os dois as mesmas competências, é difícil decidir, não é? Não é ponderada Não, no meu caso, eu não pondero. A condição do género. Não, eu não pondero a condição do género. Antes, pelo contrário. Eu, por exemplo, tenho um escritório onde 90% dos meus funcionários são mulheres. Só tenho um homem a trabalhar. Só são 2 homens a trabalhar. Portanto, isto contraria tudo aquilo que se está aqui a dizer. E eu já disse há pouco, tenho 200 e não sei quantos colaboradores a trabalhar comigo, eu, na minha organização, e a maior parte são mulheres. Reduzindo essa organização ao meu escritório, só tenho 2 homens a trabalhar, o resto são todas mulheres. Portanto, são 8 mulheres e 2 homens. Portanto, o que está na Constituição, para mim, não interessa. E as cotas... Mas acha que a maioria dos empresários pensa como o António Meira? Talvez não age pensem. como o António Talvez Meira? não pensem. Acredito que não pensem. E pode ser o tal problema da mentalidade. Mas creio, como diz ali o Carvalho, e é o mais novo que está aqui, que esta situação também tem tendência a mudar. Aliás, ela não tem tendência a mudar, já mudou. Se há mais licenciados ou formados do sexo feminino, portanto, já mudou, já está a mudar. Eu, por acaso, em casa tenho... as cotas são iguais. São 2 homens e 2 mulheres. Não tenho esse problema, não é? Mas eu acho que a situação está a mudar rapidamente a favor da mulher. E ainda bem. Ainda bem, doutora Hilda. Olha, E temos muitos 10 exemplos. segundos, estamos mesmo em cima do intervalo. A situação está a mudar contraditoriamente. A mentalidade mudou muito depois, com a Revolução de 25 de Abril de 74, e nós demos saltos em Portugal muito importantes na defesa e na promoção dos direitos das Temos mulheres. mesmo que terminar. Mas hoje estamos em retrocesso e estão a ser retiradas oportunidades às mulheres, seja no emprego, 2 raparigas e 2 rapazes com iguais competências dão primeiro emprego por a causa eles da crise, e depois temos mesmo que terminar elas esta ficam primeira sem parte. emprego. Nós ou já imigram. regressamos depois de um breve e curto intervalo ao debate do Estado Crítico. Até já.